Hey, gente, tudo bem? Observe uma questão sobre força magnética, observe uma questão sobre eletromagnetismo. Vamos aplicar tudo que nós já vimos calmamente. Você vai observando a questão, a figura ali, e eu vou lendo o enunciado para você, porque é muito bacana. Essa figura representa uma partícula de massa m e carga Q, inicialmente em movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. A partícula está aqui, ela está em movimento retilíneo uniforme MRU, chegando a essa região aqui de campo magnético, que nós vamos continuar lendo a questão, neste ponto. Então, aqui, quando inicia a invasão a essa região de campo magnético, aqui ela possui uma velocidade constante, que a questão chamou por V0. Essa é a partícula que possui carga Q, não sei, e massa M, que nós também não sabemos. Muito bem. Inicialmente em MRU, movimento retilíneo uniforme, paralelo ao eixo OY. Então, o movimento dela está aqui, vertical para cima, paralelo ao eixo Y. OY, porque aqui é a origem. Ok? Muito bem. Essa velocidade com que ela invade aquela região é de 1 vezes 10 elevado à sexta. Então está aqui, olha. Essa velocidade aqui com que chega a esse ponto da região de campo magnético e ainda com velocidade constante, pois é um MRU, paralelo ao eixo OY, essa velocidade tem valor 1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Bom, vamos para dentro da região do campo. A partícula incide em uma região onde há um campo magnético uniforme B de módulo ou intensidade igual a 0,5 Tesla. Observa a região, aqui tem um campo magnético, observa a orientação do campo magnético. Bom, a intensidade ou módulo do campo magnético, esse daqui, vale 0,5 Tesla. E Tesla é a unidade de campo do sistema internacional. Continuemos. Ao emergir desta região, seu movimento volta a ser retilíneo uniforme, só que paralelo ao eixo OX e com uma nova velocidade, que é uma velocidade V. Vamos interpretar então. Aqui nós temos a região do sistema de eixos coordenados, não é? Aqui, esse ponto é a origem, eixo horizontal X, eixo vertical Y. A partícula chega nesse ponto em MRU, invade a região de campo. Já adiantei para vocês que quando invade a região de campo, visto que a velocidade e o campo são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, por quê? Então vamos lá. Velocidade na vertical, essa representação verdinha ali em X indica que o campo magnético está entrando ou saindo. Você lembra? O xizinho indica que o campo magnético ele está entrando. Como funciona o entrando? Você olha para o quadro, entrando. Você, olhando para o quadro, fura o quadro. Se fosse a bolinha, furaria o seu olho. Então, seria a representação do saindo. Então, você já sabe que nós temos, em termos de regra da mão direita, vamos lembrar, olha, regra da mão direita, como é que funciona? Polegar na direção e no sentido da velocidade e os demais dedos na direção e no sentido do campo magnético. O campo magnético está entrando.
Então a mão vai ficar assim, ó. Olha o polegar, olha os demais dedos entrando. Se aqui tivesse uma bolinha, a posição da mão seria essa daqui, olha. A velocidade na mesma direção e no mesmo sentido, só que se tivesse a bolinha, o campo magnético estaria saindo, furando o seu olho. Então a posição da mão seria essa, ok? Entrando velocidade na ascendente, essa é a posição da mão. Se aqui tivesse saindo, velocidade na ascendente, campo saindo, fura o seu olho. Tá bom? Vamos continuar então? Tá ótimo. A questão quer saber o seguinte: quanto que vale o sinal da carga, justificando a resposta, e quanto vale, quer saber se Q é positivo ou Q é negativo. E quer saber quanto é que vale Q sobre N. Tá? Eu acabei lendo uma coisa e não te disse. Bom, aqui MRU invadiu movimento circular uniforme, caso 3 que nós estudamos. Quando chega lá no eixo Y, ele sai, a partícula sai com velocidade V, só que agora paralela ao eixo X e volta a ser movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos basicamente isso daqui. MRU quando a partícula invade, MRU quando a partícula sai da região de campo, e na região de campo, visto que B e V são perpendiculares, MCU. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer então para resolver essa questão? Eu sugiro que inicialmente, então, a gente comece pela regrinha da mão direita para saber se é positivo ou negativo. Que tal representarmos também o sentido da força magnética? Eu vou representar nesse ponto aqui, tá bom? Vamos lá então? Como é que vai ficar? Polegar, velocidade. Demais dedos, direção do campo. Campo entrando, essa é a posição da mão. Observou? Essa é a posição da mão. Observou? Ou o movimento está para o lado do dorso, ou o movimento está para o lado da palma. O movimento aqui, circular uniforme, está para o lado da palma? Não. O movimento circular está para o lado de quem, em termos de mão? Do dorso. Se está para o lado do dorso, a partícula será positiva ou negativa essa partícula? Pensou em negativa? Pensou certo. Q menor que zero. A partícula é negativa. Tranquilo, né? Posso fazer uma perguntinha? Não estava na questão não, né? Porque a questão só perde quanto é que vale Q sobre M e o sinal da partícula, tá? Gostaria que você me dissesse o seguinte. Nesse ponto aqui, como ficaria a representação? Nesse ponto aqui, como é que ficaria a representação da força magnética? Vamos lá. Imagine que o MCU fosse todo esse daqui. Localize o centro. Onde é que está o centro dessa trajetória? O centro da trajetória está exatamente na origem do sistema de eixo. Então, a força magnética, não esqueça, ela aponta sempre para o centro. Então, neste ponto, a força magnética estaria orientada para cá. Se você quisesse representar nesse ponto aqui, como é que estaria a força magnética? Orientada para baixo. Se você completasse o MCU aqui, ó, se tivesse esse ponto, ela estaria orientada para a esquerda. Nesse ponto cá embaixo, estaria orientada para cima. Ficou claro? Não esqueça que força magnética, velocidade e campo serão sempre perpendiculares. Então vamos lá. Velocidade e força magnética, 90 graus. Velocidade e campo, 90 graus. Força magnética e campo, 90 graus. R3. Legal? Força magnética, campo e velocidade sempre no R3.
todas três perpendiculares. Mas muito bem. Agora a gente quer saber o seguinte. Disse que o raio da trajetória vale 2 vezes 10 a menos 3. Estava mostrado na questão. Você lembra aquela expressão para cálculo do raio? Lembra sim. Raio é igual a mv sobre QB. Essa é a expressão que nós utilizaremos para encontrar a razão carga massa. Porque ele não sabe Q, não sabe M, mas quer saber quanto é que vale Q sobre M. Tá bom? Como é que a gente pode resolver essa álgebrazinha aqui? Ó? Vamos jogar Q para o numerador, vamos jogar M para o denominador. Se nós ajeitarmos essa expressão, como é que ficaria? Joga Q lá para cima, joga M para cá para baixo, e esse raio que estava cá em cima, eu vou jogar para o denominador. Quem sobrou do lado de cada numerador? V. Q subiu, R desceu. Q sobre M será a razão V sobre RB. Desta maneira, já que nós obtivemos, então, vamos fazer assim, ó. Q sobre M vai ser igual a velocidade com que entra é a mesma com que sai. 1 vezes 10 elevado a sexta. Você não tem Q, você não tem M. Sistema internacional é Coulomb, quilograma. Raio, 2 vezes 10 a menos 3, vezes o campo magnético na região, que é 0,5. Beleza? Tranquilo, né? Então, Q sobre M, a razão Q sobre M será esse 2 com esse 0,5 some, 10 a menos 3 vai para o numerador, 10 a mais 3, então a resposta vai ser 1 vezes 10 elevado a nona é a razão Q sobre B. Tá dando por falta de alguma coisa? A unidade, né? Vamos de novo. Q carga em Coulomb, N massa em quilogramas. Falou? Viu como é que funciona? Bonito uma questão sobre força magnética? Legal, né? Que tal fazermos outra?